Bom, o tema dessa segunda parte da nossa discussão aqui é justamente o debate em torno das concepções que procuram apresentar que, pelos acontecimentos posteriores, a Revolução Russa teria sido um fracasso, né? Essa concepção ela é muito propagandeada pela direita, né, que procura mostrar que os seres humanos têm que defender o capitalismo, que as pessoas na sociedade moderna têm que defender o capitalismo, porque o socialismo teria sido um fracasso inacreditável. Apresentam inclusive todo tipo de argumento, que nós vamos ver aqui uma parte deles. Mas ela é também defendida por uma parcela da esquerda, né, que digamos assim, sem querer abandonar determinadas ideias de esquerda, acha que seria necessário refazer a ideologia socialista, criar uma nova ideologia socialista, etc. e tal. Quer dizer, que também parte da ideia de que a Revolução Russa teria sido um fracasso. Bom, os argumentos que são apresentados para fundamentar essa ideia são dois. Um deles é o problema da democracia. E o outro é o problema da suposta inviabilidade econômica do socialismo. Então, nós temos que começar a nossa exposição aqui dizendo o seguinte: nenhuma das duas questões é uma questão real no que diz respeito ao socialismo, e nenhuma das duas questões é, de fato, pertinente a um debate sobre as possibilidades e o potencial do socialismo. O primeiro problema que a maioria das pessoas ignora é o seguinte: embora algumas pessoas, algumas facções da esquerda que se reivindicam comunistas tenham apregoado, em dado momento, que a União Soviética havia realizado o socialismo, essa nunca foi a ideia das pessoas que realizaram a Revolução de 1917. Né? Todos eles sempre partiram da ideia de que, primeiro, o socialismo é um fenômeno que só pode ser construído sobre a base da economia mundial. Quer dizer, dos setores mais avançados da economia mundial. Não é possível construir o socialismo de maneira isolada dentro de um único país. O socialismo não é um fato, digamos assim, exótico, excepcional, que surge no marco do sistema capitalista. Não é um sistema, um modo de governo que compete com outro modo de governo. O socialismo só pode existir sobre a base da substituição do capitalismo de um ponto de vista geral, mundial, universal. Então, nesse sentido, já todo o debate sobre o socialismo, ele seria um debate sem sentido nenhum, porque o fato fundamental da discussão é que nunca houve, o socialismo nunca se realizou. O socialismo é uma coisa que teria que ser realizada. Né? Mais absurda ainda do que essa ideia é a ideia de que você poderia construir o socialismo não apenas num país isolado, mas num país onde sequer o capitalismo havia se desenvolvido plenamente, que estava começando a se desenvolver. Por exemplo, a ideia de que você pode ter uma sociedade socialista em Cuba é absurda. Né? Também é absurda a ideia que você possa ter uma sociedade socialista na Rússia, no Vietnã, na Coreia, etc. e tal. Em um terço da Alemanha, como era a Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia.
Não faz sentido nenhum esse tipo de afirmação. Todas essas sociedades deveriam ser consideradas como sociedades de transição entre o capitalismo e o socialismo, né? Onde a burguesia foi expropriada, os meios de produção foram colocados sob o controle do Estado e criou-se um processo de transição em direção ao socialismo, talvez, ou não, dependendo de como as coisas se desenvolvessem. Mas dizer que isso era o socialismo é uma enganação. Os dirigentes da União Soviética, num período, falaram isso, estimulados pela competição, pela suposta competição com os norte-americanos. Eles falaram isso, mas era pura demagogia. Eles queriam tomar para si a ideia de que nós somos o socialismo, eles são o capitalismo, estamos em competição, escolha entre o socialismo e o capitalismo. E, logicamente que os governantes dos países imperialistas se aproveitaram dessa demagogia para fazer a propaganda de que havia uma competição entre o socialismo e o capitalismo. Uma competição, inclusive, absurda. A própria ideia que existiu na União Soviética durante um período de que a União Soviética iria superar os Estados Unidos era uma ideia absurda, né? Já Trotsky havia demonstrado, nos anos 30, que a distância econômica que existia entre a União Soviética e os Estados Unidos era gigantesca, né? Que antes de se falar em socialismo, antes de se falar em superar o capitalismo, primeiro a tarefa da União Soviética seria a de alcançar o capitalismo. Por aí a gente pode ver o quanto que há de realidade quando se fala que a União Soviética é o socialismo. Quer dizer, é uma sociedade onde não só você não teria que criar o socialismo imediatamente, como a tarefa fundamental daquela sociedade seria a de chegar ao nível dos países capitalistas. De um certo modo, essa tarefa continua sendo a mesma para todos os países que se dizem socialistas. Com a quebra da União Soviética, o caos que se instalou na Rússia, nos países vizinhos, dá para perceber claramente que o que nós temos ali é um país atrasado. Mais desenvolvido, talvez, do que a Índia, por exemplo, mas atrasado. Ao estilo do Brasil, que também é um país atrasado. No Brasil também. No Brasil, o que está colocado de imediato, do ponto de vista econômico, não é chegar ao socialismo, é chegar ao capitalismo. Porque a estrutura econômica do país é uma estrutura, num certo sentido, numa grande medida, pré-capitalista e não capitalista. Se nós compararmos os índices econômicos, é fácil de identificar isso daí. A produtividade do trabalho no Brasil é muito menor do que em países como a França, a Itália, a Inglaterra, a Alemanha, etc. e tal. O PIB brasileiro é alto, né? Tanto que o governo brasileiro, assim como na época da ditadura, faz a campanha de que o Brasil é a quinta maior economia industrial do globo. É verdade, se nós pegarmos o total da produção industrial. Agora, se nós compararmos a produção industrial per capita do Brasil com a produção industrial per capita de um outro país, o Brasil fica muito abaixo. Ele passaria de ser a quinta economia mundial para ser a 40ª economia mundial. Ele já não seria, ele praticamente não ganharia de nenhum país europeu. Uma coisa que é bem marcante. Quer dizer, o debate todo, no final das contas, ele é um debate sobre uma confusão na análise econômica. Você dá o nome de socialismo a uma coisa que nem chega a ser um capitalismo. O próprio Lenin, o próprio Trotsky, alternadamente, chegaram a falar que na União Soviética o que havia, numa grande medida, era um capitalismo de Estado, né? E não o socialismo. Nunca ninguém achou que fosse o socialismo. Então, quer dizer, a ideia de que o socialismo é economicamente inviável, nós teríamos que esperar para ver, né, uma experiência, digamos assim, de socialismo em países muito mais desenvolvidos do que a Rússia, do que Cuba, para discutir a possível viabilidade ou inviabilidade do socialismo. Isso aí não tem
sentido nenhum. Um problema já um pouco mais complexo é o problema da democracia, mais complexo de entender, não que o problema em si ele seja complexo, né? Aqui nós temos que fazer duas considerações. Uma consideração é a seguinte: se nós formos comparar o grau de democracia que existia na União Soviética no começo, com os países capitalistas, evidentemente que a União Soviética do começo era mais democrática do que os países capitalistas. Agora, normalmente o parâmetro de comparação qual que é? É o stalinismo, que veio depois, como uma reação à Revolução Russa. Então, aqui também há um outro truque no debate. Ao invés de comparar a Rússia revolucionária com o capitalismo, em termos de políticos, compara-se a Rússia depois da contra-revolução stalinista com o capitalismo. Agora, mesmo essa comparação com o stalinismo, ela não é vantajosa para os países ditos democráticos do capitalismo. Porque a democracia nesses países, em grande medida, é uma cobertura de uma ditadura. Não há uma verdadeira democracia. A democracia é uma, como é que se pode dizer, uma fachada. Na medida em que a luta de classes esteja sob controle, a burguesia desses países, ela permite a existência de um certo nível pequeno de liberdade de imprensa para a burguesia, fundamentalmente, permite a existência de eleições muito controladas, muito adulteradas em todos esses países. Quer dizer, permite algumas questões que dão a entender que haveria decisão popular, liberdade de manifestação e expressão, etc. À medida que a situação escapa de controle, os próprios países democráticos todos já mostraram que eles rapidamente se deslocam para uma política ditatorial. Quer dizer, dos países europeus, com exceção da Inglaterra, todos os outros tiveram governos fascistas. Não dá para você dizer o seguinte: não, esses países, o capitalismo, ele é a democracia total, mesmo considerando-se essa democracia muito de aparência que existe nesse país, porque quase todos eles tiveram regimes ditatoriais. Os que não tiveram regimes ditatoriais, fascistas diretamente, basicamente é o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, tiveram regimes de um controle político e social ainda maior do que os regimes ditatoriais. Né? Por exemplo, muita gente fala da democracia norte-americana e democracia britânica, mas o pessoal se esquece de falar que, ao invés de você ter um governo de partido único nos Estados Unidos, tem um governo de 2 partidos. É só você olhar um pouquinho mais de perto e você tem um governo de partido único, porque, no fundo, os 2 partidos são alas de um mesmo partido imperialista. Não tem terceiro partido. Nos Estados Unidos, inclusive, é bem flagrante porque não tem mesmo. Não tem nada. Então, a pessoa chega e fala assim: a União Soviética stalinista era o partido único. Nos Estados Unidos também é o partido único. E na Inglaterra também. Depois falava o seguinte, que a imprensa é controlada. Mais controlada do que os Estados Unidos, mais controlada do que a Inglaterra, não há país nenhum do mundo. Por uma coisa que muita gente não sabe, vou citar aqui porque acho que é um dado interessante, é o seguinte: muita gente acredita que o livro do George Orwell ele foi feito para descrever a União Soviética stalinista. Ele mesmo explicou que não é assim. Aquele negócio todo da vigilância, quem lê o livro sabe bem como é que é a coisa. Tem o filme também, 1984. As pessoas podem se lembrar disso daí. A vigilância, a falsificação da história, tudo, todo mundo pensa que é a União Soviética, mas não é. Aquilo lá é a Inglaterra. Por exemplo, muita gente não sabe o seguinte: quando apareceu o rádio como meio de comunicação de massa,
o governo britânico, através das Forças Armadas, instituiu um monopólio do rádio que dura até hoje. Ninguém fala isso daí. A rádio britânica é dominada pela BBC. Não tem quase concorrência. E a televisão britânica também. É toda dominada pela BBC. Era um projeto das Forças Armadas Britânicas. E foi um modelo para a organização dos meios de comunicação eletrônicos em todos os países do mundo. Foi criado pelos ingleses. Por isso que nós temos hoje essa situação absurda que o pessoal fala que é a democracia, onde, como por exemplo no Brasil, você tem 4, 5 grupos empresariais que dominam toda a televisão, todo o meio de comunicação eletrônico. 4 ou 5 grupos empresariais. Qual seria exatamente a diferença entre você ter 4 ou 5 grupos empresariais e ter o Estado? Praticamente nenhuma. Depois, como é que esses grupos empresariais eles conseguem dominar isso aí? Porque precisa haver uma lei que permita que um número ultra reduzido de pessoas domine esse tipo de coisa. E existe essa lei. Né? É a lei das concessões. O Estado dá a concessão, por exemplo, para a Rede Globo, operar uma determinada faixa de televisão. Todas as Rede Globos estaduais são concessões. Está tudo sob o controle de uma pessoa. Quer dizer, a lei permite que um único grupo empresarial, uma família, no caso da Rede Globo, controle o maior meio de comunicação de massas do país. Por que isso aí não é dividido entre todos os cidadãos? Por que as universidades brasileiras não têm direito a nenhuma fatia dessa rede de televisão? Por que os sindicatos brasileiros, veja a CUT, por exemplo, a CUT representa muito mais gente do que a família Marinho. Institucionalmente representa aí, sei lá, milhões de trabalhadores. Por que eles não têm uma fatia disso? Por que é essa família que tem essa fatia? Porque isso daí não é o poder econômico. Isso é uma lei. É uma concessão do Estado. O Estado deu para eles. Por que, sei lá, organizações humanitárias, filantrópicas, determinadas organizações que defendem causas específicas não têm nenhuma fatia nisso e uma família tem essa fatia? Quem determinou? Como é possível isso daí? Quer dizer, o Estado garante essa ditadura, é uma ditadura garantida pelo Estado. Quer dizer, falar que na União Soviética os meios de comunicação são todos controlados pelo Estado e falar que no Brasil não é assim, é só um problema de aparência. No Brasil é assim, o Estado controla todos os meios de comunicação e dá para meia dúzia de pessoas. Quer dizer, o problema da democracia, veja que eu não estou comparando a democracia com a democracia da Revolução, estou comparando com o regime stalinista. É que, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Depende muito do grau que assumem as contradições sociais em cada país. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais atual. A Grécia é uma democracia. Até o momento que a população se comportava como carneiros lá e aceitavam toda aquela baboseira. Agora o pessoal está querendo tocar fogo no país. O que está para acontecer? As últimas informações, né, são a de que o Partido Nova Aurora, que é um partido nazista, daqueles que levanta o braço e fala Heil Hitler, está dominando todo o aparato de Estado grego. Está infiltrado na polícia, domina uma boa parte da polícia grega. Quer dizer, você vê como a transformação da democracia para uma ditadura fascista é simples? Mais para frente, a hora que tudo estiver tomado no Estado, dão um golpezinho, que foi o que aconteceu com Hitler, que foi o que aconteceu com Mussolini, e a democracia facilmente se transforma numa ditadura fascista. Quer dizer, não tem a democracia. Então, esse argumento aí também é falso, de um ponto de vista geral. Né? Quer dizer, a pessoa fala assim,
o capitalismo ele é ruim, mas não é essa ditadura que há na União Soviética. Não, ele é essa ditadura, é igualzinho. Pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Em geral, tende a ser muito pior. Mas é essa ditadura. A população não decide nada e a população só não é brutalmente esmagada quando ela não reage. Quando ela não reage, não é esmagada. Mas por que você vai também esmagar uma pessoa que não reage?